minha vida, mas qualquer uma das irmãs que fizer o que eu estou fazendo aqui, primeiro você estuda, ora, pede ao Espírito Santo que te instrua, chegue aqui, o Espírito de Deus vai falar. Qualquer uma das irmãs se levantarem aqui com um propósito de ministrar as Sagradas Escrituras, esteja certo, a palavra é viva, ela é edificadora. Amém, glória a Deus. E aquilo que eu não falo, você fala. Então, nosso intuito é aprender e tirar as lições para as nossas vidas. Por exemplo, ontem, nós encerramos a história de Gideão. Para saber que você está aprendendo, quem é esse tal de Jerubaal que nós começamos a ler hoje? Por favor. O Gideão. Quem é? O Gideão. Que O é Gideão? Jerubaal. Jerubaal é o próprio Gideão, é porque são nomes que ele recebeu quando ele derrubou o altar de Baal. Sim. Aí ele teve, foi esse dia que ministrou aqui, né? Quando ele destruiu o altar de Baal, que estava dentro da sua casa, que era que é a coisa mais difícil de nós fazermos, é derrubar o altar do inimigo, no lugar que nós moramos, e levantar, no lugar que nós moramos, um altar para Deus. É muito difícil. Mas quando ele fez isso, ele recebeu um novo nome, Jerubaal, aquele que destruiu o altar de Baal e levantou um altar para Deus. Então esse Jerubaal, um homem que tinha muitas inconstâncias, você viu que Gideão ora cria, ora não cria. Ora ele falava, se o velo sair molhado, o Senhor mandou eu ir. Ora ele falava, agora, se o velo sair seco, o Senhor me mandou ir. Quando ele vence finalmente, e ele descobre que as batalhas são vencidas por Deus, e ele vence as guerras espirituais através da vida dos homens, ele adquiriu força, ele ganhou autoestima, ele se fortaleceu nas batalhas que foram vencidas. E nós terminamos ontem dizendo que ele, na sua tenda, na porta da sua tenda, e com os despojos da guerra, ele edificou um éfode de linho, um éfode de ouro, e o éfode era uma peça de linho colocada sobre o peito do sacerdote, e ninguém outro podia usá-lo. Ele edificou uma imagem com um éfode de linho, com um éfode de ouro, e colocou à frente da sua tenda. E a nação de Israel prostituiu-se diante daquela figura de ouro, profanou-se o nome de Deus. Prostituição ali e até hoje é quando nós deixamos, ao invés de adorarmos a Deus, nós adoramos aos ídolos. Qualquer ídolo, seja homem, mulher, estátua de ouro, de barro, qualquer coisa que você volte a sua adoração, a não ser a Deus, é prostituição espiritual. Mas ele cometeu isso e Israel foi distanciando da presença do Senhor. Nós aprendemos ontem que ele teve 70 filhos e um filho com uma concubina. Esse filho com a concubina se chama Elimeleque. Um homem que tem 70 filhos, provavelmente, é claro, não de uma única mulher. 70 filhos, gente demais, e ainda com uma concubina, fez uma separação aqui, ele teve Abimeleque. Esse homem vai mostrar para Gideão e nos ensinar que as decisões que tomamos na nossa vida com Deus e no nosso cotidiano e na nossa vida familiar, as decisões que nós tomamos atingem diretamente a nossa família, sejam elas para o bem ou seja para o mal. Decisões que nós tomamos pode condenar o futuro, o destino da nossa geração e da nossa família. Veja que a decisão de Gideão, a decisão que ele toma um erro, uma falha. Por isso que eu sempre digo, quando estou aconselhando casais, quando eu estou aconselhando famílias, eu digo, irmão, suporta a pressão. Não haja tome decisão na hora da pressão, não. E nem tome decisão, eu falei que ontem, na hora da muita alegria, da euforia. Não tome decisão, nem quando você estiver muito alegre, nem quando você estiver com muita raiva. Tome decisão quando as suas emoções estiverem estáveis.
quando você tiver com a capacidade de raciocinar, de orar e confiar, porque se todo marido tomar a decisão de abandonar a esposa, quando ele está com raiva, não haverá casamento que subsiste. Se toda mulher tomar a decisão de separar do marido, cada raiva que passa nela, nós tínhamos que casar todo dia, porque todo dia nosso marido passa raiva. Todo dia o marido passa raiva. É ou não é? Eu estou falando isso aqui em tom de brincadeira, mas é verdade. Todo dia nós nos contrariamos. Se nós formos agir assim, nós estamos vivendo uma geração, irmã, tão paparicada, tão dodóizinho. Tem uns crentes dodói, irmão, está muito difícil de lidar com eles. No meu tempo, nós tínhamos crente pele de ovo, que eu achava que era muito sensível. Porque o crente pele de ovo, você sabe, né? O ovo é aquele que ainda não criou a casca, você tira de dentro da mata, quer dizer, nem nasceu, mas ele já se sente ovo. Ele não tem casca, não tem resistência, mas ele vai para o meio dos outros. Como ele não tem casca, não tem resistência, qualquer cutucadinha que dá, o que ele faz? Derrama. Eu achava que já é difícil lidar com esse tipo de crente. Agora nós temos o crente dodói, irmão. Porque o crente dodói, você tem que estar paparicando ele, né? Agradando. Você quer isso? Não é aqui que você quer sentar? Não é aqui que você quer? Estou saindo do foco, né, Suzy? É aqui que você quer? É isso aqui que você quer? Não, o crente, pode observar, irmão, o crente dodói, você tem que estar paparicando e agradando ele. Quem disse que a igreja tem a função de me agradar, irmão? Quem disse? Nós estamos aqui para servir a Deus e agradar ao Senhor. Se nós nos tornarmos tão sensíveis assim, nós nos tornaremos o quê? Fracos, manipuláveis. Qualquer pessoa que me agradar, eu pendo para o lado daquele que me dá o que eu quero, meu filho. Então, irmão, não conduza o seu casamento, sua casa, sua família, por causa das suas emoções, não. Que tem dia que a gente não quer mesmo. A gente olha para o marido e pensa assim, meu Deus, será que fui eu que escolhi? E tem hora que o pastor Edinho olha para mim e pensa, meu Deus, quando eu escolhi era até magra. Agora, meu pai, né? Quando casei, até magra era, meu Jesus. Nós somos, casamento é feito no cotidiano, na vida diária, no perdão, na entrega, na confissão de bondade, na confissão de amor e principalmente na tolerância. Às vezes você vai trocar de marido, vai trocar só de problema. Vai trocar de mulher, vai trocar só de problema, sem dizer que isso não está mesmo dentro daquilo que é o propósito de Deus. Você escolheu, agora chupa essa manga. Deus te deu até agora o tempo de você escolher. Deus me deu o direito de escolher, irmão. Deus me deu. Ele não falou assim, peraí que eu vou... Não, Deus me deu o direito de escolher. Deu o Edinho. Aí escolhi, agora se vire. Agora trate de orar para Deus transformar, trate de humilhar para conviver e trate de viver a palavra de Deus, porque a palavra de Deus dá jeito em marido ruim, mulher ruim, dá jeito em casamento difícil, é só levar a vida de acordo com o que está aqui dentro da palavra. Então Gideão tomou uma decisão. Qual a decisão dele? Além de ter os 70 filhos, ele se relacionou com uma concubina e ela gerou Elimeleque. Hoje eu fico vendo os casais, os casamentos, irmão, como para trair é coisa simples, né? O caboclo trai, nem toma banho, vem dormir na mesma cama. A pessoa trai e nem se limpa e vem deitar no leito que devia ser sagrado. Porque o leito do casal, irmão, é lugar de celebração e adoração e louvor. É lugar de pureza, é lugar onde Deus se manifesta. Não precisa ter medo da sua intimidade, não, porque ela foi criada por Deus. E quando você está na sua intimidade com a sua esposa, com o seu marido, você está glorificando o nome de Jesus. Não tenha medo. Agora está vivendo esse espírito maligno que está infiltrando nas igrejas, destruindo casamento, destruindo lares, ferindo filhos, destruindo família. Aí, esse Elimeleque foi gerado disso. E foi crescendo. Porque o mal é assim. Você faz ele hoje, a gente comete o mal hoje. Parece assim, foi nada, foi só um deslize. Um deslize, irmão. Um deslize hoje, um deslize amanhã. Foi um deslize só. Mas o deslize cresce. O tal do Abimeleque. E vai enraizando, né? Do Abimeleque foi ganhando e vai enraizando. Vai ganhando força. Vai ficando grande.
Nasceu, era um menininho, um deslize. Comparado a 70 filhos. Agora você imagine, dentro de uma família, um menino, filho de uma concubina, gerado no meio de 70 irmãos. Será que ele era amado ou rejeitado? O que você acha lendo esse texto? Você que tem filho. Quem tem mais de um filho aqui? Quem tem mais de um filho? Eu tenho 2, acho pouquinho. Mas está multiplicando, que agora eu tenho 2 netos. Mas eu fui criado em uma casa de 9 irmãos. E nós sabemos que no meio de onde é uma família grande, a gente já nota a diferença. Por mais que o pai e a mãe tentem dizer, você é igual, te amo igual, te amo igual, te amo igual. Tem hora que parece que a mãe está amando mais. A Carol me perguntou isso uma vez. A Carol é mais dodóizinha, mais apegada em mim a vida inteira. Aí ela perguntou, mãe, quem que a senhora ama mais? Eu disse, depende do dia. Depende do dia. Porque eu falei para minha filha, você esteve enferma, eu passei 30 dias com você no hospital, ao lado da sua cama. Esse dia, quem que eu estava amando mais? Você ou o Mateus, que ficou aos cuidados do seu pai e da tia, que nem podia visitar a mãe no hospital. Então tem dia que eu amo mais você, porque a sua necessidade é maior e eu preciso me dedicar integralmente. E tem dia que eu amo mais o Mateus, quando ele precisa de mim, quando ele precisa da minha ajuda, precisa do meu socorro, do meu conselho e da minha presença. Me precisa de mim como mãe. Você está curada? Eu te deixo lá mesmo, não preocupe, porque eu sei que você está sendo cuidado. Então pai e mãe para mim é assim. Tem dia que a gente parece mesmo que ama, mas não ama. É porque nós vivemos entre suprir a necessidade de um filho e de outro. Mas Jerubaal cometeu esse mal. E Elimeleque foi crescendo. Crescendo no meio da revolta, no meio do desamor, no meio da fúria, no meio da indiferença, das comparações. E se José, no meio dos seus irmãos, por ter sonho, era rejeitado e eram só 12, imagine no meio de 70. Agora ele cresce, foi ganhando força, ganhando comparação, e Gideão morre. Enquanto Gideão estava vivo, tudo bem. Gideão estava vivo, tudo bem. Gideão morreu, e quando Gideão morreu, o que Elimeleque propôs? Mandou uma carta para os líderes. Gideão não quis ser rei, ele cresceu no meio do poder, ele viu que abriu uma brecha, ele disse assim, olha, por que vocês não me permitam ser rei e governar sobre ti? Não aprendeu nada com o pai. O pai disse, você já tem um rei, o rei do povo de Deus é o próprio Deus. Ele diz, deixe-me reinar sobre vocês, eu também faço parte do mesmo sangue. Toda liderança e influência que precisa ser invocada, como que eu encontro uma palavra aqui? Que ela precisa ser exigida, ela não é legítima. Toda liderança que eu preciso exigir, deixa eu ser o líder de vocês, irmão. Deixa eu aqui no Seguração, eu quero ser a líder. Toda liderança que precisa ser exigida, ela não é legítima. Porque todo líder que Deus levanta, não precisa ninguém dizer. A gente chama, o povo vem. Convoca, o povo aparece. Anuncia o povo, porque a gente reconhece. A gente olha e diz assim, aquele ali tem o espírito de liderança. Sim ou não? Sim. Até dentro da casa da gente, a gente reconhece e diz, aquele ali é o que Deus botou dentro da nossa casa. É a nossa liderança. É tão engraçado, irmão, que dentro da minha casa, eu sou a caçula. A caçula das mulheres. Eu sou 9 irmãos. Depois de mim só tem 3, mas eu sou a caçula, mas dentro da minha casa, desde que eu aceitei Jesus, o Senhor diz, tu és o José da tua casa. Então tudo converge para mim. As irmãs mais velhas pedem conselho para mim, os irmãos, as decisões, as guerras, as batalhas, toda quanto é peleja, deságua em mim. Às vezes me perguntam, por que a senhora? Diz, porque Deus me levantou como liderança dentro da minha casa. Liderança é espiritual e eu não preciso exigir. Tudo converge porque é coisa de Deus. Quanto mais eu corro, mais para perto Deus me põe, porque Deus sabe o propósito. Então toda liderança que precisa ser exigida, ela não é legítima. Fizeram uma reunião nas caladas da noite, uma reunião ilegal, e lá vem o Abimeleque. Todos se sentindo, né? Deram oferta para ele, oferta impura. Juntaram moedas de Baal Perite, moedas de idolatria, moedas de prostituição, para que ele comprasse homens maus.
injustos, que não tinham nada para fazer, para se levantar e guerrear por ele. E o que ele fez? Matou os 69 irmãos. Dá para você imaginar a consequência disso, irmão? Olha, eu fico olhando para que o Espírito Santo de Deus nos dê sabedoria. Ele entra dentro da nossa casa, da nossa família. Que Ele nos instrua que decisões devemos tomar. Que o Senhor abra a nossa mente, nosso entendimento. Irmã, ore por sabedoria esta manhã. Irmão, ora por sabedoria esta manhã. Fala, Jesus, não me deixe, não permita que eu tome decisões e que eu cometa atos que venham colocar a minha família debaixo de consequência. Olha a resposta do ato impensado de Gideão. Olha a resposta. O mal cresceu, ganhou nome, identidade, requereu uma liderança que não era legítima, que não era dele, que não era legitimada por Deus. Levantou, fez um conluio. Toda a liderança que você vê fazendo um motim, cai fora. Se você me ver aqui, se eu chegar aqui um dia e dizer, irmão, vamos reunir aqui, vamos nos revoltar contra a liderança da missionária Alessandra, ou contra a liderança do pastor, vamos nos revoltar, irmã, cai fora de mim, corre. Olha para mim e fala, Deus, hoje não está querendo mais dizer mais não. Porque toda liderança que faz motim para ferir a obra, ferir o ministério, ela tem fruto na origem no inferno. É gerada do próprio Satanás. São pessoas feridas, magoadas, que não foram tratadas, curadas, que não entenderam o Evangelho, que não vivem a palavra e que agora querem assumir, para descontar a ferida que ele nunca foi curado. Para fazer com que os outros respondam pela dor que ele carrega. Mas olha o que ele fez. Fez uma reunião, ajuntou gente, recebeu oferta, comprou bandidos, alugaram homens. E juntou os seus irmãos, eu já estou encerrando, e matou 69 irmãos de uma vez. Que o Espírito de Deus Todo-Poderoso entre dentro da minha casa, da sua casa. Que a bondade do Senhor esteja lá. Que na minha casa e na sua casa haja perdão. Que na minha casa e na sua casa haja provisão. Que a nossa vida seja guiada por sabedoria. Eu sinto o Espírito de Deus aqui. A nossa vida seja guiada por sabedoria. Sabedoria da palavra. Que o Espírito de Deus esteja tão vivo dentro de nós e operando em nós, que as nossas decisões sejam guiadas pelo Espírito Santo. Que nós não sejamos precipitados em decidir, que nós não tenhamos pressa, que nós venhamos pensar 5, 10 vezes, se for preciso, mas que as nossas decisões determinem o futuro da minha casa, será um futuro de bênção. Glória a Deus. Você quer profetizar isso para alguém esta manhã? Eu já estou encerrando, nós vamos orar. Escuta o que você vai profetizar. Profetiza esta pessoa. Por causa das suas decisões, o futuro da sua família será de bênção. Pode fazer isso? Por causa das suas decisões aqui esta manhã, das suas orações, que você decidiu. Se um só decidir, se um só decidir, mamacita, basta. Se um só ficar estaca, oh glória, é o poder de Deus aqui. Eu não estou jogando palavras ao vento. Se um só, lá dentro da tua casa, fincar estaca e dizer assim, olha, eu e a minha casa verdadeiramente serviremos ao Senhor e nós viveremos o princípio da palavra. Um só, através da sua ação, da sua decisão, a sua descendência será abençoada, restaurada, guardada e protegida para a glória do Senhor Deus eterno. Porque nós precisamos ver do outro lado. Se um gesto errado coloca a minha casa em consequência e faz colher os frutos do meu erro e os meus gestos bons. A gente não pode falar só do gesto errado e do gesto bom. E do gesto bom. Quando você chegar na tua casa, pegue o livro de Ezequiel e leia o capítulo 18. O Espírito Santo botou isso na minha mente agora.
Anote aí e guarde. Leia lá na tua casa o livro de Ezequiel, capítulo número 18. E se você descobrir que Satanás tem entrado na vida da sua família, revogando e pedindo heranças espirituais, você vai ler e dizer: tudo isso foi quebrado e anulado na cruz de Cristo. Nós estamos libertos, lavados pelo sangue do Cordeiro. E contra a minha família não vale ferramenta preparada, pois eu e a minha casa, por causa das minhas decisões de servir a Cristo, seremos abençoados e prosperaremos para a glória do Senhor Deus eterno. Amém? Hoje não dá para nós fazer o ciclo.